Olá, sejam bem-vindos ao programa Palavra em Debate, um programa que discute temas do ambiente cristão. E hoje, um programa diferente com plateia. Nós estamos no Congresso de Mulheres, aqui na Igreja Internacional Água da Vida. Que bom ter vocês aqui com a gente, queridas. É muito bom estar aqui com vocês. E o congresso, a Menina dos Olhos de Deus. Rose, fala desse congresso pra gente. Esse congresso, a gente faz todo ano um congresso para a igreja, para as mulheres da igreja. Porque nós entendemos que a mulher ela é especial, que Deus olhou para a gente de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito especial. E nós desejamos que elas sejam edificadas, que elas sejam fortalecidas. E neste congresso nós temos a oportunidade de trazer algumas pastoras, como está aqui a pastora Maria, né, e todas as ministras que ministraram durante todo o dia, que está sendo uma bênção esse congresso. E eu quero louvar a Deus pela vida da Igreja Internacional Água da Vida. Mais uma vez, aplauso ao Senhor Jesus por isso. Porque se vocês estão aqui, é porque vocês entenderam que vocês são as meninas dos olhos de Deus e estão aqui nessa terra para fazer um diferencial. Amém. E sobre esse tema, hein, Ana, com a sua opinião, o tema de hoje é a imagem da mulher brasileira. Qual será a opinião das pessoas? Imagem da mulher brasileira. Primeiro temos que pensar na mensagem que passamos com o nosso próprio corpo, até no nosso jeito de falar, de vestir. E a gente tem percebido tanto um problema nas mulheres, né? Não sei se a palavra é problema, né, doutora? Acho que é pesado falar problema, mas uma tipificação, né, das vestes, do seu exterior, que corrompe a imagem de Deus em nós. Mas eu queria trazer já um pensamento para você. Será também que não há um desvalor da parte dos homens em relação às mulheres que são talvez um pouco mais recatadas e aquelas que estão um pouco mais expostas e talvez estejam mais acessíveis e olham uma mulher com um padrão um pouco mais fechadinho, né, falando, essa daí é para casar. Essa é para casar, e às vezes não se aproxima. Mas nós vamos agora ouvir a opinião do povo. Vamos ouvir o que eles têm para dizer? Eu acho que a mulher brasileira ela tem que saber mais como se vestir. Nós temos, né, um tipo de corpo que é avantajado, digamos assim. Ela tem que ter noção, sim, do corpo, das curvas e aprender a usar o corpo de maneira a favor dela. Se a gente parar para pensar, a gente está no mundo e o mundo jaz no maligno. E o que vai fazer sucesso é isso. A culpa não é só da mulher. É da moda, que a gente não tem profissionais que criam uma moda exata que vá priorizar a mulher como ela é. Porque a grande diferença entre homens e mulheres é a nossa feminilidade, né? A nossa delicadeza. É isso que tem que ser ressaltado, não o nosso corpo com um apelo sexual. E esse é o grande erro. Porque uma das piores coisas é a gente perceber, às vezes, uma mulher inadequada quanto ao seu vestuário. Que aquilo, muitas vezes, está ridicularizando. E eu acho que lá fora, né, o que a mídia tem mostrado é exatamente uma mulher que não se preserva. A mulher brasileira não é isso que muitas vezes é veiculado aí fora. Nós temos que usar da moda naquilo que ela tem de bom para nós. Mas o que mais me chama a atenção é que as pessoas não param, às vezes, para analisar, Ana e Rose, que quando a gente se veste, a gente passa uma imagem, a gente passa uma mensagem. Então, ela pode dar interpretações. Então, é muito importante a gente realmente parar e analisar, quando a gente para, aquele momentinho que a mulher para de frente do espelho, que imagem que eu estou querendo passar, que código eu estou querendo passar, qual é a informação, que estímulo eu estou passando. É compatível com o meu sentimento? Será que eu quero mesmo passar esse tipo de informação? Então é muito interessante um evento assim como o Congresso de Mulheres, para a gente ter essa parada, realmente refletir. Graças a Deus somos servas de Deus, a gente tem buscado melhorar a cada dia, conversando, a gente tem muito mais facilidade de conversa hoje, é tudo muito mais flexível, para a gente entender mesmo o que fazer para mudar. Antigamente era tudo mais fechado. Agora cuidado, queridas, para não estar passando o código errado, para não estar passando o estímulo errado. Porque eu vejo hoje a moda, todo mundo quer vestir igualzinho, né? O sapato que é igual, a roupa que é igual, tem que estar vestido igual a cantora X ou a modelo Y. Mas espera aí, e a individualidade onde fica? Deus nos fez individuais.
né? Então, né, Rose? E é interessante porque a própria mulher, ela mesma não cuida dessa imagem. E quando ela sai na rua, ela se sente muitas vezes ofendida pelas palavras que ela ouve dos homens. E acham que o homem só olha para a roupa, só olha para o bumbum, só olha para o seio. Mas por quê? Por que isso está acontecendo? Será que nós também não temos falhado, como você mesmo falou, Verusca? Será que nós temos tido este cuidado? Eu não estou aqui dizendo que toda vez que você sai na rua que alguém mexe com você, a culpa é sua, não é isso. Mas às vezes a gente exige, a gente espera que os homens, eles tenham uma postura que a gente também não se dá o respeito. E a gente precisa avaliar essas questões, precisamos mudar a nossa postura para que aquilo que você espera que um homem reconheça em você, que isso realmente seja observado. Agora tem gente que diz assim: o que é bonito é para se ver. Então eu saio na rua, eu boto um decote, eu boto saia curta. Então assim, a opção que se faz, a escolha que se faz, mas também a colheita que vai ter não será uma colheita boa e nem uma colheita de decência, e não será uma colheita saudável. Queria só dizer uma coisa: as mulheres de Deus, elas são pessoas que têm direção. Vocês concordam? São pessoas decididas, são pessoas... E eu acho que isso assusta algumas vezes alguns homens, né? Talvez com aquela imagem de uma mulher mais frágil, mais descolada. Parece que talvez seja mais fácil de manipular, não sei se esse é o termo, mas de controlar e de ir levando. E geralmente quando você encontra uma mulher de Deus, não é que ela é séria, mas é uma pessoa que tem postura, né? Então assim, eu não sou abordada, acho que eu não sou uma mulher feia, mas eu sempre estou nos lugares e sempre com sóbria, sabe? Isso já impede a abordagem vulgar, aquela abordagem vulgar. Tem gente que é ousado. Então eu acho que nós, mulheres de Deus, não devemos decair desse padrão, porque você, por natureza, pelo projeto de Deus, você já é líder. A sua postura, você reflete a imagem de Deus. Deus chamou você para dominar e governar as coisas, e não para você estar subjugada a nada. Então, pense nisso, minha amada, que isso vai ajudar a gente sempre a se compor da maneira que Deus primeiramente se agrada. E é interessante, né, Ana? Porque as pessoas, geralmente, que não conhecem as mulheres cristãs e que não sabem aquilo que é pregado na palavra de Deus, aquilo que é pregado dentro da igreja a respeito do casamento, não sabe que o sexo e que a sensualidade dentro do casamento é permitida. Então, às vezes, existe essa imagem de que a sensualidade é da mulher que não é cristã, e que a mulher cristã, ela é puritana, ela não se relaciona, ela não ama o seu marido. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Nós somos felizes dentro do nosso casamento. A nossa sensualidade, ela é resguardada, sim, para o nosso marido, porque nós consideramos que a sensualidade, ela é um presente de Deus para nós, do nosso marido. Doutora Verusca, eu queria perguntar algo. Porque assim, essa questão dessa flexibilidade no vestir, vamos dizer dessa maneira, né? Que acaba passando esse código para o outro, para a sociedade, para o emprego, né? A gente não pode esquecer que isso, você sempre está passando uma mensagem. Qual será a questão emocional que envolve uma mulher que se expõe muito o seu corpo em qualquer circunstância, seja no trabalho, e acaba passando um padrão em massa? Quais serão os problemas emocionais, talvez, que essa pessoa tenha? É interessante essa fala, porque nós encontramos duas situações dentro dela. A mulher sem noção, então ela não vai estar mesmo percebendo o efeito disso, e nem por que ela está sendo vista daquela forma, nem percebe que está sendo muitas vezes ridicularizada, que estão brincando, soltando piadinhas. Existe uma certa ingenuidade, inocência até. E existe a mulher magoada. Então o efeito disso, de quando a gente chama de cair a ficha, né? Quando cai a ficha, o efeito disso é terrível, porque ela descobre que ela não precisava de nada daquilo, que na verdade o brilho dela, o que fazia o diferencial era esse brilho que ela tem dentro dela, que brilha muito mais do que qualquer estímulo externo. Então ela começa a perceber que ela afastou as pessoas dela ao invés de aproximar. Aí depois reclama: eu tenho o dedo podre. Essa frase, ultimamente, ela tem feito parte daquele consultório, porque é impressionante. Olha, todo dia, pelo menos uma mulher carente chega para mim e diz: eu pareço que eu tenho o dedo podre, só escolho podridão para o meu lado, não é possível.
né? Queridas, não tenham dedo podre, pelo amor de Deus, porque a gente, quando não está bem, a tendência da gente, inconscientemente, é de se aproximar de quem não está bem. Agora, quando a gente está bem, a gente tem toda a chance possível de se aproximar, de estar próximo de quem está muito bem também. Está no mesmo movimento, está na mesma harmonia. Agora, é interessante, pode observar, pessoas depressivas acabam se aproximando de pessoas depressivas, porque é semelhante. Aí as pessoas dizem, não, mas não são as diferenças que atraem. Atrai problema, confusão, atrito, atrai, é uma beleza, é um imã, briga, conflito, todo tipo que vocês possam imaginar. Agora, os semelhantes, eles se aproximam e as pequenas diferenças, elas complementam. Então, cuidado, se você está escolhendo para perto de você uma pessoa muito diferente, olha o alerta aí que tem alguma coisa errada e que precisa ser verificada. As pessoas se relacionam pouco tempo, então a gente precisa pensar nisso, que esse código talvez também passe assim, olha, eu quero só um tempinho de relacionamento. Isso é uma coisa para a gente pensar também. Enquanto a gente pensa aqui, vem os intervalos e daqui a pouco a gente volta. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês. Estamos esperando sua visita. Voltamos com o programa Palavra em Debate e agora eu resolvi estar aqui nessa plateia abençoada do Congresso da Igreja Internacional Água da Vida. E você que está acompanhando em casa, por que eu vim para a plateia? Porque hoje, especificamente hoje, como estamos com a plateia, não vamos fazer pergunta dos internautas. As perguntas hoje vão sair aqui de pessoas da plateia, tá certo? Participe com a gente pelo e-mail, mandando sugestões de temas, mandando dúvidas, informações para os próximos programas. E se você gostou do programa Palavra em Debate e quiser ajudar, tem um contato em tela para você do banco, da conta. Você pode fazer uma oferta voluntária para ajudar a manter esse programa no ar, tá certo? E você que está no YouTube, assista a gente também pelo YouTube. Basta você clicar aqui, logo abaixo do vídeo, a palavra inscrever-se, que você receberá assim que de cada programa for postado, você recebe no seu e-mail um link para poder assistir, tá bom? A palavra em debate, logo embaixo do vídeo, você vai ver o inscrever-se, é só cadastrar, se inscrever e você receberá. E eu vou começar perguntando para... Eu tinha conversado agora há pouco, queridas, com 3 abençoadas que vão fazer perguntas. Eu vou chamar a Maiara, que foi uma das jovens que eu estava conversando aqui enquanto você estava assistindo os intervalos. E ela fez uma pergunta muito interessante. Eu falei, não, Maiara, você tem que participar com a gente para fazer essa pergunta aqui para as pastoras. Maiara, faça a sua pergunta, Maiara. Boa tarde. Eu queria saber como nós, brasileiras, devemos mudar a nossa imagem denegrida de sensualidade para uma imagem mais adequada. Obrigada, Maiara. Pastoras, como responder essa pergunta? Eu acho que nós devemos ter 2 posturas. A primeira postura é a postura individual. Nós precisamos zelar pelo nosso cuidado corporal, pela nossa imagem no dia a dia. Então é um cuidado que você tem que ter. E qual o parâmetro que você vai usar? A palavra de Deus. Porque se você procurar regras, você vai encontrar sim algumas regras sociais, algumas regras de etiquetas, mas nem sempre essas regras, elas suprem essa questão de você ser uma pessoa discreta. A palavra de Deus nos adverte muito a respeito disso. E a segunda postura, eu acredito, que seja a postura diante dos órgãos que são responsáveis pela divulgação da imagem da mulher brasileira para fora do país. Porque eu e você, como mulher, nós não somos mercadoria, nós não somos um produto que está aí à disposição dos estrangeiros para ser consumido. E pode aplaudir, Andréia, pode aplaudir mesmo. Vou dar chance para você. Um dia, quando você for vereadora, um dia, quando você for senadora, um dia, quando você votar, vote na pessoa que representa realmente aquilo que é uma mulher brasileira e como ela tem que ser, a postura dela diante dessa sociedade. Amém. E aqui,
no congresso da Igreja Internacional Água da Vida, a menina dos olhos de Deus. Eu estou com uma menina dos olhos de Deus, que é uma pastora. Tudo bom, pastora? Pastora Sueli. Sua pergunta, pastor. Referente às moças que querem viver uma vida de santidade, elas vão no médico, né, por exemplo, vão no ginecologista, e às vezes elas são ridicularizadas por isso, né, por serem virgens. Você quer saber qual a opinião sobre isso? Opinião sobre isso. E aí, pastora Rose e pastora Ana? É muito terrível isso, né? Saber que a imagem que nós passamos chegou dentro da medicina, entrou dentro dos consultórios médicos, a ponto de ser ridicularizado uma decisão. Ninguém tem nada a ver com essa decisão sua, e isso é algo que você tem que manter, e a pressão é muito grande. Mas o ato sexual é algo maravilhoso que Deus preparou para o casal, para a família, e nós não podemos deixar que pressões até científicas, ou pessoas que achem que já passou, isso é pré-histórico, né? Como se já não existisse mais mulheres virgens. O que é comum hoje é 12, 13 anos, a mãe já está levando para tomar anticoncepcional. E isso a medicina não condena. Não condena. Vamos tacar anticoncepcional na menina. Então eu acho que essas coisas devem ser encaradas com muita autoridade. Nós temos autoridade no mundo espiritual, e a sua posição de mulher, de moça cristã, você tem que manter. Eu fiz uma opção e o Senhor tem que cuidar da minha saúde e não das minhas opções. Eu daria essa resposta. Mas eu estou aqui com uma participante que mora fora do Brasil. Andréia, conta essa história direitinho e faça a sua pergunta. Meu nome é Andréia Farias, eu nasci em Curitiba, Paraná, mas já faz 7 anos que eu moro em Maryland. E esse tema que vocês estão discutindo hoje é muito interessante, e é um tema que eu me choco toda vez que eu me deparo com um gringo, um estrangeiro, e eles perguntam, "Where are you from?" "Oh, I'm from Brazil." E aí tudo muda. Quando eu digo que eu sou do Brasil, eles associam com aquela imagem que vocês mesmos falaram, de sensualidade, de vulgaridade, de produto. E eu gostaria de saber, na opinião de vocês, o que pode ser feito. E aí, pastoras? Que terrível. Nós temos que começar esse processo com as nossas filhas. Às vezes nós queremos fazer, talvez agora, tem coisas que uma geração às vezes queima, uma geração toda, mas a gente fala, e às vezes dentro da nossa própria casa, a gente permite alguns tipos de roupa. Ai, mas ela é adolescente. Ai, mas ela não quer ficar diferente. E a gente vai permitindo, né? O coração de mãe, ai, coitada da minha filha. Ai, porque esse vestidinho de piriguete, tá todo mundo usando. Ai, só aqui. E a gente vai criando esse monstro, né, da sensualidade, que a gente pode culpar externamente, mas tem algo também que é de nossa responsabilidade de mãe. Eu acho que nós temos que começar esse conserto em nossa casa. Todo avivamento, toda mudança começa dentro do nosso lar. Então eu acho que quando chega essa fase de adolescência, descamba. Aí a menina que não tem 12, 13 anos tem vontade própria e não usa, e não quer usar aquela roupa porque a mãe não sabe escolher, né? Quem já passou por isso aqui? Né? Ai, que roupa é essa? Essa roupa é de velha, mãe. E aí a roupa que você indica é uma roupa que ela não quer usar, porque a turma dela não usa. Então eu acho que nós temos que começar uma vigilância, acender essa luz dentro do nosso lar, principalmente dentro das nossas filhas. E os nossos filhos, a gente tem que ajudar os nossos filhos. Olha, por que essa vestimenta atraiu você, mas pode atrair muito mais pessoas? Então eu deixaria essa dica. Vamos começar a avaliar o que a gente está fazendo com as nossas meninas dentro de casa. Talvez daqui a algum tempo a gente já vai ter resposta disso, e uma resposta melhor. E agora é um momento muito especial, onde a gente vai ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos dá força para ser diferente. Quem é crente já tem um diferencial dentro de si. Então nesse momento nós vamos ouvir uma palavra com a Bispa Elaine, e nós recebemos a nossa amada para que possa trazer essa palavra direto para o seu coração.
vida, as nossas estruturas, como mães, como mulheres, que disputam o crédito da sociedade, funções, amigos, com seus idades, muitas vezes, desprazer em passar por algumas decepções. Eu quero deixar uma palavra daqui, mulher, dizendo que a cada dia que passa, a minha convicção é que ser mulher é um grande projeto de Deus, um projeto completo, onde você pode exercitar a sua vida, você pode colocar o seu amor de uma forma muito gratificante, com abraços, com carinho, com sorriso, como um projeto de ser muito mulher, que desafia sobrenatural. Não é brasileiras são nossas mulheres que lutamos, que vencemos, que trabalhamos no mercado secular, que temos um projeto a cada dia de crescer nessa enorme milhão de coisas que avançam. Isso é verdade. E eu sinto cada dia que Deus planejou isso para nós. E diante da sociedade, nós vamos comparar com a mulher que busca viver esse projeto de Deus e não é feliz. Porque ela se realiza, porque se ama. E um fator muito importante é você, mulher, se amar como Deus te criou. Não é linda, porque você tem suas características, você tem a sua beleza natural, e você se cuida, e você procura estar sempre ornando a sua vestimenta com o seu caráter. E no seu caráter, você vai fazer a diferença dessa mulher brasileira. Essa mulher que pode enfrentar lá fora, em outros países, e essa mulher que tem o nosso caráter aperfeiçoado, com essa determinação de ser feliz, de se amar, você pode enviar a esse círculo que você vive, o quanto é importante ser uma mulher. E eu creio que esse projeto de Deus, o projeto do Brasil, as mulheres têm realmente avançado. As mulheres têm realmente colocado em que temos nosso presidente, que temos mulheres decidindo tribunais, mulheres decidindo como legislativas de maior importância, e realmente desfrutando dessa inteligência, desse controle emocional, dessa razão equilibrada que faz a diferença do sexo feminino. Por isso que Deus viveu essa particularidade com a igreja, mas vendo uma missão tão importante como a comunicação, muita mulher brasileira tem usado disso. A mulher brasileira tem procurado exercitar essa comunicação de forma alcançada, solidária. E eu creio que isso deve ser uma grande conquista para a mulher. Mas, essa mulher, coloque o seu projeto, idealize aquilo que é melhor para você, e preste por Deus, e seja feliz, porque na sua felicidade, no seu contexto, em que você se realiza, você pode fazer aquelas que estão ao seu redor, serão felizes também. Você pode dar uma oportunidade. Você, na vida, Deus nos dá, em cada dia, uma oportunidade. E eu quero que você, mulher, possa dar a futuro, o viver no futuro, o futuro de conquista, o futuro de vencer. Você mesmo pode mudar a realidade brasileira da conquista que Deus tem para a vida. Um abraço. Muito obrigada, Bispa Elaine, por uma palavra tão abençoada. Nós agradecemos a você. Queremos que a sua igreja também receba o nosso carinho, o nosso amor. E nós vamos orar agora. Nesse instante, eu gostaria de chamar a pastora Ana, a doutora Verusca, para orarmos por esse programa, para orarmos pela imagem da mulher brasileira. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos fez. E pedimos a Ti, ó Deus, que cada uma de nós vivamos a Tua palavra, possamos seguir, ó Deus, a Tua palavra como modelo, Deus, de prática e de fé. E nós pedimos também pela nossa nação, por essa visão equivocada que as pessoas têm das mulheres do nosso país. Deus, que o Senhor esteja retirando do nosso meio toda essa visão. E também se existe, e nós sabemos que existe uma imoralidade,
uma sensualidade exacerbada na nossa nação, que entra, Deus, numa linha de pecado, numa linha de contaminação. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor esteja mudando a nossa história, porque nós somos a menina dos teus olhos, somos chamadas para sermos felizes e não precisamos de um apelo sexual, de um apelo sensual. Nós precisamos sim, ó Deus, que a tua imagem, que a imagem de Cristo seja refletida em nós, uma imagem de alguém de caráter, a imagem de alguém que amou, a imagem de alguém que se entregou a favor do próximo. Nós queremos, ó Pai, que a tua imagem seja estabelecida na nossa nação e que o nosso país seja conhecido como um país de mulheres que têm intimidade com o Senhor, como um país de mulheres que têm compromisso com o Senhor e que fazem a diferença não apenas na nossa nação, mas em todas as nações da terra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e quero agradecer a cada uma de vocês. E até o próximo programa, A Palavra em Debate. Nós estaremos aqui esperando por você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,